O homem que toda mulher sente, mas não assume. Essa presença silenciosa que habita um espaço invisível no coração, no pensamento, na alma. É uma sombra que parece sussurrar sem voz. Um movimento interno que muitas vezes passa despercebido, ou que é velado por medos e resistências. Carl Jung nos trouxe essa chave profunda, chamada ânimos, o homem interior que não está lá fora, mas dentro de cada mulher, moldando suas emoções, seus desejos, suas repulsas. Ele é um arquétipo, uma força ancestral que dança no inconsciente feminino, invisível e ainda assim inescapável. Quando uma mulher sente essa presença, às vezes ela não sabe dizer exatamente o que é. Sente algo, um magnetismo, uma atração que parece ao mesmo tempo familiar e inquietante. Por que então tantas vezes essa sensação é seguida pelo silêncio, pela negação? Por que se sente, mas não se assume? Essa pergunta nos guia para um lugar onde a razão se perde, mas o coração percebe a verdade. Jung explica que esse homem interior é projetado para fora, e assim, o homem que a mulher atrai não é apenas alguém da realidade, mas uma imagem carregada de desejos, de medo, de histórias antigas que moram no inconsciente. Essa projeção é poderosa. Ela pode construir amores que parecem intensos, profundos, mas que na verdade estão longe da autenticidade. É um fenômeno invisível, porque o que se vive no psíquico não é o homem real, mas o homem idealizado, o homem sombra. Essa força interna, o ânimos, pode tanto inspirar quanto sabotar, sendo às vezes o motor silencioso das decisões afetivas e outras vezes o peso invisível que aprisiona. A ilusão do homem ideal, que promete liberdade, pode se transformar numa prisão emocional que repele a verdadeira conexão. Nesta jornada, compreender essa sombra masculina é um convite para olhar para dentro, para reconhecer aquilo que habita em silêncio e muitas vezes causa sofrimento sem nome. É um caminho para libertar o olhar, para parar de projetar e começar a integrar. Jung nos lembra que o encontro com o ânimos não é uma ameaça, mas uma oportunidade profunda de autoconhecimento e cura. É aí que a mulher começa a despertar para uma nova forma de amar mais consciente, mais livre, mais verdadeira. Existe uma dor que quase ninguém vê. É uma dor sutil, silenciosa, que se esconde nas escolhas emocionais e no ritmo das relações. Essa dor vem do encontro com um homem que não é assumido não porque ele não exista, mas porque habita no inconsciente dentro da mulher, como uma presença não reconhecida. Essa sombra masculina, o ânimos, atua como um padrão invisível que molda a frequência vibracional da mulher. Uma frequência que não está no ar, mas dentro dela, ressoando no fundo da alma. Quando essa frequência está desalinhada, ela atrai relações que reforçam frustrações, que repetem dores antigas, que mantêm o ciclo da insatisfação. É fácil confundir essa atração invisível com uma conexão verdadeira, porque o coração sente algo, uma força magnética, uma emoção que pulsa, mas essa sensação é uma armadilha. É a repetição de um padrão, a ilusão do vínculo, que não se sustenta no real, e essa confusão gera ansiedade. Uma ansiedade profunda que surge do desejo de preencher um vazio interno, uma lacuna que nunca pode ser preenchida por outro, porque é uma parte da própria mulher que não foi acolhida. Ela projeta para fora um homem idealizado, uma imagem que não corresponde ao homem real, mas que tem um peso real no seu mundo emocional. Essa autoilusão emocional é um espelho que reflete a incompletude interna. Quando a mulher sente essa atração, muitas vezes não percebe que está diante de um padrão que se repete, uma ponte quebrada que promete travessia, mas leva ao abismo. O ânimos, nesse sentido, funciona como essa ponte, uma promessa silenciosa que, quando não integrada, causa queda e dor. O homem sentido, mas não assumido, é uma presença invisível que bloqueia, que impede de avançar, que mantém a mulher presa em ciclos que não a libertam. Esse entendimento é um convite a olhar para dentro com gentileza e coragem, para reconhecer essa frequência interna e começar a desatar os nós que a aprisionam. É a partir dessa consciência que a verdadeira transformação pode começar não no outro, mas em si mesma. Porque só quando o padrão do ânimos deixa de ser uma sombra, pode se tornar luz que ilumina o caminho para relações mais autênticas e vibrantes. Manifestar um relacionamento que faça sentido não é apenas desejar ou visualizar com força. Há uma força invisível, poderosa, que age nas sombras do inconsciente feminino, o ânimos. Ele cria imagens internas que atraem certos tipos de homens, ao mesmo tempo em que repelem outros, mesmo que a razão grite por algo diferente. É uma dança silenciosa, onde o inconsciente trabalha para trazer o conhecido, o repetido, mesmo que seja doloroso. Esse padrão invisível atua como um filtro vibracional. A crença profunda, nem sempre consciente, de que só determinados homens são desejáveis, muitas vezes prende a mulher a escolhas que reforçam padrões de sofrimento e frustração. É um ciclo que parece natural, mas é uma armadilha sutil porque se baseia em imagens internas não purificadas,
em crenças antigas que ainda dominam o campo afetivo. Manifestar amor verdadeiro, então, vai muito além de imaginar um parceiro ideal. É preciso limpar a lente pela qual o inconsciente vê o amor. Essa purificação, embora silenciosa, é essencial. Reconfigurar a imagem interna do ânimos, esse homem interior que pode ser uma figura rígida, pesada e desconectada, é um passo transformador. Imaginá-lo como um masculino acolhedor, maduro, seguro, é como trocar uma armadura antiga por uma vestimenta leve, que permite movimento, que protege sem sufocar. Essa mudança interna não é apenas simbólica, é energética. Ela altera a frequência vibracional e o campo afetivo, abrindo espaço para relações que realmente ressoam com o coração. É essa força invisível que determina se a manifestação será um encontro de verdade ou um ciclo repetido de dores e afastamentos. Entender isso é compreender que o caminho para o amor verdadeiro começa dentro, na transformação do homem que vive em silêncio na alma. Assim, o inconsciente deixa de sabotar e passa a colaborar, abrindo portas para vínculos reais, profundos e libertadores. Existe um erro invisível que muitas vezes passa despercebido. Acreditar que o homem que ela sente e rejeita é apenas o outro, uma figura separada, distante, fora dela. Na verdade, ele é um aspecto profundo do seu próprio mundo interno, uma energia masculina que habita o inconsciente e que, quando negada, gera um vazio que ecoa em todas as suas relações. Essa rejeição da própria energia masculina interna cria um ciclo difícil de romper. É como se um pedaço essencial da alma ficasse esquecido, trancado em um quarto fechado, enquanto a mulher busca fora o que ainda não foi acolhido dentro. O resultado é um espelho quebrado, relacionamentos desequilibrados, repetições dolorosas, desejos que nunca se satisfazem. A reconciliação interna, por outro lado, é um processo silencioso e profundo. Honrar e acolher o ânimos significa olhar para essa energia com ternura, sem medo, sem julgamento. É transformar o homem que ronda a alma em um aliado, um guardião que não mais precisa ser projetado em figuras externas, mas integrado como parte da própria identidade. Essa integração traz uma mudança poderosa. As escolhas afetivas deixam de ser ditadas por fantasmas antigos e passam a refletir uma verdade mais ampla e madura. O diálogo imaginário com o ânimos é uma ferramenta valiosa nesse caminho, um convite para escutar, entender e transformar essa energia que, quando reconhecida, se torna uma fonte de força e equilíbrio. O homem que ela sente, mas não assume, é como um viajante que bate à porta da alma. Enquanto não for acolhido, ele permanece na sombra, silencioso, mas sempre presente, influenciando de maneira profunda e silenciosa as decisões do coração. Reconhecê-lo é abrir espaço para uma relação mais verdadeira, não apenas com ele, mas consigo mesma. Parar de fugir ou negar a presença desse homem invisível é um passo fundamental para a liberdade emocional. Ele não é uma maldição, não é um inimigo silencioso, mas uma chave poderosa para o autoconhecimento. Reconhecer o ânimos é aceitar uma parte essencial da própria psique, um convite para aprofundar o contato consigo mesma. Carl Jung nos lembra que o processo de individuação, essa jornada de integração e maturidade, passa exatamente por esse encontro com as sombras internas. Integrar o ânimos é mover-se rumo à totalidade psíquica, é abrir espaço para que o equilíbrio entre o masculino e o feminino internos floresça e gere harmonia. Quando a mulher compreende que o homem que sente é, na verdade, uma faceta dela mesma, o padrão de buscar amores que apenas repetem a mesma história começa a se dissolver. Ela começa a criar vínculos reais, vínculos conscientes, vínculos que libertam, porque agora a escolha nasce de um lugar de completude, não de falta. Imagine o ânimos como um rio subterrâneo, sempre fluindo sob a superfície da consciência, moldando silenciosamente o terreno afetivo. Quando a mulher decide cavar fundo e entender sua origem, transforma essa corrente oculta em uma fonte de potência criadora, uma força que alimenta o amor verdadeiro. Mais do que buscar o homem ideal, o convite é acolher e transformar o homem interno. Só assim é possível escolher com liberdade e consciência quem realmente merece estar ao lado na vida real, não uma sombra projetada, mas um companheiro genuíno, um reflexo do amor que já habita dentro.